Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoinhas do YouTube. Tudo bom com você? Estava ajustando o volume aqui. A Nívia, como boa viciada em Bungo Stray Dogs, eu vou pegar ela leve com ela que eu podia ofendê-la de uma forma mais gratuita ainda. Mandou um videozinho do Psicologia dos Animes lá do Rafael, falando sobre o Kunikida e como as anotações mudam nossa vida. Let's go. Não conheço nada, tá? Nem sei se é o Kunikida, a Kunikida. Um diário é sua voz completamente inalterada? Eu sou o Rafael, psicólogo, e eu não acredito totalmente nas minhas convicções, mas nas minhas anotações, sim. Hoje a reflexão é sobre Doppu Kunikida. Tem spoiler de Kunikida, todos os ok. Bungo Stray Dogs. Vamos lá. O cara anota a vida dele inteira, pelo visto. Registro de informações e disciplina. E por que essas duas coisas estão ligadas? Você vai entender. Inabalável, inflexível. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume. Fracos. Essas são as formas que o Dazai acaba definindo o personagem de hoje. Características que o Dazai admira no Kunikida e que eu concordo plenamente com ele. Exceto o fator inflexível. Oi, Breno. Eu acho que sim, ele é muito mais flexível do que aparenta. Kunikida é o meu personagem favorito de Bungo Stray Dogs. E por motivos mais pessoais. Já que eu gosto de personagens que têm fortes ideais, que são mais disciplinados, que costumam ser mais convictos. Tanto que o meu personagem favorito de todos os animes é o Erwin. Kunikida é extremamente organizado, disciplinado e rigoroso. E é a pessoa talvez perfeita para ser o líder ali da agência de detetives armados. A reputação da agência é basicamente tudo para ele. Kunikida antes era professor de álgebra, exatas, mais uma coisa na qual eu e ele temos em comum. Mas os dois pontos que eu mais gosto dele, o primeiro é a disciplina. A disciplina é o que entra em ação. Ah, como eu queria ser disciplinado, velho. Se você já fez uma resolução de fim de ano que durou até meio de janeiro, uma meta que começa na segunda-feira, que na quarta-feira já tinha ido embora, você sabe que a motivação tende a desaparecer. A disciplina o leva desde o momento em que você começa a trabalhar para fazer uma mudança até o momento em que você Eu não consigo ser disciplinado, velho. Por isso que líderes disciplinados tendem a passar uma maior confiança para os seus liderados. E é justamente o que acontece com esse personagem. Um líder sem disciplina poderia acabar passando isso também para a equipe. E o mínimo de ordem em tudo que fazemos é essencial para atingirmos determinado objetivo. E o outro ponto principal desse personagem são suas anotações. Sim, isso mesmo. Ele tem ali o seu ideal de vida, um caderno de anotações. Seus registros pautam sua vida. Eu gosto muito desse método de anotar coisas, registrar informações, registrar o que eu fiz, registrar o que eu passei, registrar os objetivos do futuro. Eu utilizo diários e anoto muitas coisas da minha vida para não perder de vista. No caso do Kunikida, anotar coisas também é um poder, o poeta incomparável, que permite que ele crie qualquer coisa que ele já tenha visto. Um baita poder, inclusive. Caraca, que boneco OP da porra! É um hábito muito positivo. É uma lição, inclusive, o cara é OP, que velho. eu já li esse ano, chamado Diário Estoico, que separa lições diárias sobre estoicismo e disciplina. Livro que o Kunikida ia gostar de ler. Pesquisas sugerem que fazer anotações podem ter um efeito positivo no nosso cérebro. Elas não podem só ajudá-lo a se sentir melhor, mas registrar os pequenos detalhes de sua vida pode ajudá-lo a se sentir mais fundamentado. Escrever ajuda muito a aprender, cara. Melhorar sua memória, que ajudaria bastante um líder como o Kunikida. Algumas pesquisas, por exemplo, até sugerem que o diário pode aumentar sua saúde física. Ele pode impulsionar seu sistema imunológico e certamente pode ajudar a gerenciar. Eu aprendia muito assim na época de escola e faculdade, tá? Eu aprendia muito escrevendo as coisas. Talvez isso explique o motivo desse personagem ser tão calmo e racional nesse anime. Manter um diário ajuda também a registrar o que tem acontecido na sua vida e pode ajudar a ficar menos no modo automático, visto que nossa memória é algo bastante falho. Processos imperfeitos de produção de memória, desde a percepção seletiva até falhas na forma como o cérebro armazena memórias, nos fazem lembrar do passado com menos precisão. A emoção e a distração também podem turvar a nossa memória. Quando somos ameaçados ou nossa atenção é desviada, a pessoa ou objeto que capturou nossa atenção pode nos cegar para detalhes periféricos, distorcendo a realidade lembrada. Registrar é fundamental para lembrarmos de detalhes. Kunikida usa isso no seu trabalho, inclusive para encontrar uma parceira. Ele tem uma lista ali de 58 exigências para que uma mulher se torne sua esposa. Essa aí eu compartilho claramente com ele. Eu já ia perguntar se era parceira de trabalho ou parceira amorosa. Uma lista também. O diário pode nos ajudar emocionalmente, gerenciando a ansiedade, reduzindo o estresse, pode ajudar a gente a lidar com a perda e acomodar uma tristeza. Ele pode nos ajudar cognitivamente, incentivando-nos a analisar o nosso cotidiano, descrevendo nossas preocupações e medos e identificando o que está limitando ou mesmo sabotando os nossos objetivos. Manter um caderno de anotações é extremamente importante para situações de emergência, melhorar a escrita, acompanhar decisões importantes
participantes, ver o seu progresso, lembrar de quem você era, explorar seus sentimentos ao longo da vida e ainda como processo de reflexão diária que ele proporciona. Por isso que o Kunikida parece ser um personagem que se conhece muito bem, tanto seus pontos fracos quanto seus pontos fortes. Um estudo de Harvard descobriu que escrever pequenos fatos, mesmo que sejam insignificantes, fatos sobre sua vida, em um determinado momento pode ter um impacto poderoso mais tarde. Depois de pedir aos participantes do estudo, que eram estudantes de graduação, que escrevessem sobre uma série de experiências atuais, incluindo coisas como sua atividade social mais recente, uma piada interna, uma música que tinham ouvido mais recentemente, um status do Facebook que haviam postado horas atrás. Caraca! Os pesquisadores pediram aos alunos que avaliassem seu nível de interesse nas coisas sobre as quais haviam escrito. E numa escala de 1 a 7, o nível médio escolhido foi de 3. Só que 3 meses depois, os alunos receberam suas cápsulas do tempo e pediram para avaliar seu nível de interesse novamente. Desta vez, o nível de interesse foi de 4,84. Ou seja, subestimamos o impacto que anotações presentes causarão na gente no futuro. Já era importante como uma espécie de retrovisor. Eu consigo ver como eu me sentia em tal momento, com tal pessoa, com tal situação. É uma coisa simples, mas tem um efeito muito poderoso. E o Kunikida sabe disso. E talvez isso ajude ele a se manter mais com controle emocional. A única pessoa que consegue tirar ele do sério é o Dazai. Os dois são bem diferentes. Dazai não é lá muito disciplinado e é alguém que está aprendendo a encontrar o seu próprio caminho. Também é contra os ideais do Kunikida. Tanto é que essa é a grande diferença dos dois. Seu pensamento idealista é algo marcante, principalmente na questão de não deixar que as pessoas acabem morrendo em sua frente. Mesmo ele sabendo que não vai conseguir fazer isso em todos os momentos, ele continua com esse ideal independente do que ele vai sempre tentar, saquei. Sobre valorizar e perseguir princípios, assim como propósitos e objetivos altos ou nobres. E o grande princípio dele é valorizar cada vida humana. Tanto que ele admira o Atsushi justamente por isso. O Atsushi é alguém que arrisca a própria vida pra salvar alguém, mesmo que isso acabe prejudicando a missão. Kakashi aí, né? Sua empatia é algo que vale destacar também. Algo não tão cultivado assim nos personagens desse anime, que são muito centrados em si mesmos. Gostei do timing da piada. Tentando proteger o máximo de vidas possível. De fato, ele é ligado a muitas regras da agência. Faz todo sentido, já que isso meio que freia os integrantes a quebrarem algumas regras específicas. Ele é meio que o pilar da agência. Tanto que o próprio Ramp fala, quando algum grupo vai atacar a agência, foca primeiro nele, porque ele é o ponto de equilíbrio ali. O Nikida cita que quando perdeu a primeira pessoa no trabalho, ele chorou muito. E ele fala que hoje já não sente tanto assim mais. Que não é bem verdade assim, né? Porém, ali no decorrer do anime, ele vai se adequando à nova realidade. Tanto que a frase favorita dele que ele fala era um diálogo que ele tem com a Atsushi, quando ele diz que considere-se em um barco de um homem só. Se você tentar salvar alguém que não consegue, os dois vão acabar afundando. O Nikida já tinha desejado ser um herói, mas hoje ele percebe que de fato não é. Ele sabe que não se pode estar em todos os momentos. Ser idealista e organizado como Kunikida não é algo fácil. Registrar, anotar e perceber o que é importante pra você faz muita diferença. Ainda mais hoje em um mundo onde vivemos cada vez mais no automático, sem perceber o que está ao nosso redor. E fazer boas decisões na vida é algo muito difícil. E decisões na nossa vida precisam de foco. E o foco custa energia e tempo. Anotar e registrar situações podem nos manter mais presentes no que é valoroso pra gente. Por isso, se possível... Ele parece ter uma pegada assim, mais centrada. Eu gosto de personagens assim. Passado, organizar o presente e planejar o futuro. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Ó, não nego pra vocês, tá? Eu acho que eu já até contei essa história em alguns... Uma parte da história, na verdade. Eu não contei toda a história, né? Mas, pra quem não tá ligado, eu sempre fui de ser um cara estudioso, né? Eu gostava de estudar e tudo mais. Gostava de tirar nota alta. E uma das paradas que mais me ajudava a aprender era fazer lista de exercício, tá ligado? Era praticar. Não só na matemática, química e física, que eram minhas matérias favoritas, mas em todas as outras matérias, pô. O professor passava a lista de exercício de português, de biologia, que era grande, que tinha que escrever. Eu ficava puto que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que escrever bastante. Sim, mas eu sabia, eu já tinha percebido isso lá com os meus 13, 14 anos. Isso eu percebi que escrever as coisas, como é que se diz, me deixavam com mais, não com mais interesse, mas fazia com que aqueles conteúdos entrassem na minha mente com muito mais facilidade, sabe? E aí eu comecei a estender isso até mesmo para projeto, para apresentação de trabalho e tudo mais. Dica para você aí, jovem padawan que tá no ensino médio, tá entrando pra faculdade, essas coisas, tá? Tá pesquisando uma parada, tá desenvolvendo uma parada, vai apresentar um projeto, um trabalho, escreve o que você quer falar. Não, tipo, não copia e cola o que você leu, o que você estudou, tá?
lê, estuda a parada que você tá planejando fazer a apresentação, né? Vai ter o seu trabalho. Escreve no caderno, ou até mesmo no Word mesmo. Escreve a forma como você explicaria para alguém. Como você pretende falar, como você pretende apresentar o trabalho, tá ligado? Isso vai ajudar a memorizar de uma forma que vocês não têm noção. Pelo menos o meu cérebro funciona assim, sabe? Testa! Se não ajudar, aí significa que seu cérebro funciona de outra forma. Mas testar não custa nada. Opa, Matheus, obrigado pelo sub com Prime. Muitíssimo obrigado. Qual a porcentagem de interesse em Bogu agora? Aumentou só um pouco, mas, Matt, vocês têm que entender uma coisa. É tempo, eu não tô conseguindo dar conta de assistir as coisas que estão saindo semanalmente. E atualmente só tô vendo de semanal que tá saindo Jujutsu e One Piece. Eu não tô dando conta. Por exemplo, hoje era pra eu soltar o react do episódio novo de Jujutsu. Vou ter que soltar só amanhã, porque eu não tive tempo e condições de assistir hoje. Sacou? Quanto mais dos sentidos você usa na hora de aprender algo, mais se aprende sobre aquilo. É psicologicamente provado? Ó, esse detalhe eu não sabia. Escreia, leia pra você mesmo, leia em voz alta. Para trabalho específico, Limão, eu treinava falar na frente do espelho, tá? Eu levava um papelzinho só com os tópicos de tudo que eu tinha que falar, tá ligado? Eu anotava os tópicos, aí ia pra frente do espelho, tá ligado? Eu olhava, via no papel qual era o tópico que eu tinha que falar e eu praticava falar tudo que eu tinha que falar só lendo o tópico, tendo a noção do tópico que eu tinha que tocar no assunto ali. Eu praticava desse jeito. Eu demorei um pouco, tá ligado? Pra perceber isso, mas como eu falei, lá com uns 14, 15 anos eu percebi que isso funcionava pra caramba e eu, fui com tudo, pô. Explicar assunto de prova pros outros. Nossa, Matheus, deixa só a gente terminar esse assunto que eu explico pra você bonitinho, tá? Isso aí me ajudou muito também, André. Isso me ajudou muito. Explicar o assunto da prova pros outros. Nossa, cara, eu até mesmo na época da faculdade eu virei até monitor, tipo, tutor de algumas matérias, tá ligado? Que eu era muito bom. Eu ajudava o pessoal mesmo. Então, praticar é sempre bom. Não importa se seja trabalho, se seja prova, tá ligado? Pratica, gente. Não importa se é matéria de exatas, se é matéria de humanas. Mesmo que você não goste de matemática, não fica com raiva, tá ligado? Não, vou empurrar com a barriga. Pega a listinha de exercícios, tenta fazer. Se não deu certo, se não conseguiu, pede ajuda. Não custa nada pedir ajuda. Não custa nada pedir ajuda, gente, tá? Mas gostei do personagem. Aumentou um pouco o interesse, sim. Mas, cara, ainda mais nessa época do ano que eu tô sofrendo com as temperaturas altas aqui. E eu tô com o ar-condicionado ligado, tá? Você do YouTube. Só pra avisar. Você tá reclamando que tá com calor, que tá quente, você tá de casaco. Eu liguei o ar-condicionado, tá no mínimo. Tá? Justamente pra me deixar confortável. Mas enfim, você que tá no YouTube, obrigado pela sua companhia nesse react. Até o próximo vídeo. E eu fui, tchau, tchau.